Dores do crescimento, sabe as ditas dores da criança que está evoluindo, que está crescendo, está maturando a sua estrutura? Será que isso realmente existe? Será que isso é real? Será que não existe nada que possa ser feito quando a criança está crescendo e sentindo essa sintomatologia? E por que algumas crianças crescem e têm dor no processo, outras nem tiveram nada? Outras ficam insuportáveis e perduram ao longo da vida, ao longo da fase adulta. Nesse vídeo eu vou explicar isso para você pai, para você mãe, porque eu sei que isso é uma angústia para a maioria dos pais, saber se realmente existe ou não, qual é a melhor conduta, qual é o melhor tratamento, qual é a linha que você deve pensar para resolver isso aqui. Se você tem algum filho, conhece alguma criança que tem algum problema ligado a isso, eu tenho um garoto de 10 anos, 12 anos, 15 anos, ou menos, ou mais, né, e supostamente evoluiu com esse diagnóstico de dor ao crescimento, vale muito a pena acompanhar esse vídeo até o final, até porque eu vou te ensinar ferramentas simples, rápidas e práticas para melhorar esse componente, para ajustar esse componente, para você parar de ter essa sintomatologia, tá bom? O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, também sou especialista em osteopatia, também trabalho com todo o conhecimento da medicina funcional integrativa. Hoje o meu foco é diagnóstico da causa primária. Eu sou obcecado, incessantemente incansável, vamos dizer assim, por localizar a causa de dor e sofrimento das pessoas. Eu entendo que existe um grupo enorme de pessoas no mundo sofrendo com dor e sofrimento, tendo dores pelo corpo, cansaço, fadiga, indisposição, dores articulares, enfim, sintomas. Pessoas têm sintomas e não conseguem se curar. Então eu estou aqui com esse objetivo de ajudar você a achar a causa do seu problema e fazer um processo organizado, que é um processo de correção para que seu corpo se liberte do problema, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo e também saber um pouco mais sobre dor, exercício e lesão, clica no botãozinho de se inscrever no nosso canal, já dá o joinha no vídeo para eu saber se esse vídeo te ajudou, se você gostou, se é isso aqui que você está procurando no meu canal e compartilha com as pessoas da sua família, tá bom? Primeiro problema aqui, primeiro mito que a gente já precisa quebrar de cara. Crescer não dói. Ponto final. Se você chegou na altura desses 2 minutos de vídeo e já viu que não existe dor do crescimento, crescer não dói. Processos fisiológicos não geram sofrimento. Imagina se crescer o meu cabelo doesse, é um processo fisiológico. Se crescer minha unha doesse, é um processo fisiológico. Se trocar, por exemplo, o tecido ósseo, né? Os osteoclastos e os osteoblastos, trocarem o tecido ósseo do meu corpo doesse. Isso é um processo fisiológico. Você viveria sua vida em dor. Repito para vocês, crescer não dói. É uma falácia, é um mito, uma mentira. Tá? Eu não posso dizer mentira porque mentira tem uma certa intenção por trás. Aqui não, é um desconhecimento de causa. Muitos dos profissionais que dão esse diagnóstico, grande maioria pediatras, né? Mas também tem médicos clínicos gerais que fazem isso, não sabem a real causa da dor e do sofrimento de uma pessoa. Não sabem por que aquela criança de 8, 10, 12, 15 anos está reclamando de dor no joelho, de dor no quadril. E obviamente fez todos os exames que conhece, então fez radiografia, ressonância, exame clínico, exame de sangue. Como ele não viu nada na macroscopia, né, nos exames macro, que enquadram dentro de um exame que ele quer ver, então, por exemplo, uma radiografia mostra muito bem uma fratura, certo? Mas não consegue mostrar a saúde de uma cartilagem como deveria ser, por exemplo, numa ressonância. Uma ressonância mostra muito bem, por exemplo, a condição da cartilagem, mas não consegue falar muito sobre a densidade óssea, porque a densitometria é mais direcionada. O que eu quero dizer aqui para vocês? Que os exames eles são limitantes, a doença ela é uma coisa que tem uma visão X e um enquadramento X. E o médico, que é o cara que vê essa doença, ele consegue ver isso aqui. Se o problema estiver à parte disso, ele não consegue ver. Não é um vídeo para criticar a abordagem clínica médica, não é. É um vídeo para mostrar que existe um profissional médico especializado para ver uma doença. O seu filho, a sua filha, que está com uma suposta dor do crescimento, provavelmente não tem doença nenhuma, não ficou enquadrado numa radiografia, numa ressonância, num exame de sangue, qualquer outro exame que foi solicitado. E aí o médico falou, cara, como não tem causa, como eu não sei o que você tem, como eu não tem nenhum achado nos seus exames, como eu não faço ideia do que você tem, deve ser natural do crescimento. É aguardar você crescer. Vocês conseguem entender? E a grande maioria das crianças vai melhorar. Mas vai melhorar por quê, Murilo? Porque, óbvio, você tem um problema, o corpo está brigando com esse problema e vai se adaptar, vai criar mecanismos adaptativos. Como você está crescendo, os seus mecanismos adaptativos são melhores. São melhores. Mas lá na frente, lá quando 25, 35, 45, a conta vem. E aí você vai ter uma conta e vai chegar aqui no meu consultório e eu vou te falar, olha,
aqui tem um problema no seu quadril, na sua coluna, e começou nesse processo lá da sua infância. Ai, Murilo, nossa, eu tive muita dor na infância. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tinha muita dor no joelho. Aí você vai ver o porquê. Então eu quero que vocês entendam. Dor do crescimento não existe, é um processo fisiológico, não existe isso. Se a criança tem dor, se o jovem tem dor, tem causa. Só que é uma causa que não é classificada como uma doença. Eu vou explicar nesse vídeo uma das principais causas que eu pego das supostas dores do crescimento. Inclusive atendi uma hoje, por isso o motivo do vídeo. Atendi um jovem de 13 anos, enorme, com uma dor no quadril do lado direito, quadril direito, e dor nos 2 joelhos para fazer agachamento. Ele saiu da consulta sem dor. E o mais importante, além de sair sem dor, que já é um lado positivo, ele saiu sem a causa que lá na frente ia causar vários outros danos na coluna, na cervical, no corpo dele, e eu vou contar aqui para vocês. Repito, a dor é um sinal terminal do problema, ele é um sinal do final do problema, ele é um sinal do desequilíbrio do sistema, ou melhor dizendo, de um corpo que se equilibrou e produziu dor para justamente evitar que algo mais grave aconteça. Vamos imaginar dessa forma. Aí depende do teu ponto de vista, mas é fato que não é algo agradável, ninguém quer ter dor, independente se ela está a teu favor ou contra ti. Você não quer ter e ponto, certo? Então, esse jovem tem uma causa, eu tratei hoje. Quando você trata a causa, a cadeia lesional, ela modifica, não é que ela some, ela modifica, vem mais próximo do natural, e como ele é extremamente jovem, o corpo dele logo já entendeu essa informação e parou de projetar a dor que ele estava sentindo. Vocês por acaso conseguem imaginar como que num atendimento de 40 minutos uma pessoa sai sem dor no quadril e nos joelhos? Só tem um jeito de fazer isso, achando a causa. E esse é o grande detalhe. A causa não é nada do que vocês imaginam, não é nada do que vocês já ouviram falar, não é nada daquilo que vocês veem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Não é. E eu estou aqui para te dizer isso, para te mostrar isso, para te provar isso, te fazer entender isso. Porque quando você entende a raiz do seu problema, torna luz a tua inconsciência acerca de dor, você começa a transformar todo o resto em luz. O que isso quer dizer, Murilo? Você se cura, você se liberta, você sai das suas amarras. Na vida é assim que acontece. Você tem uma limitação, que pode ser financeira, emocional, espiritual, de crença ou de dor. E alguém te apresenta um caminho, uma alternativa, uma solução, e isso modifica a sua percepção de vida. Ok? Aqui eu fui um pouco longe, né? Mas enfim, dores articulares nas crianças, existe sim. Dor de joelho, dor no quadril, dor no tornozelo. A criança não está inventando a maioria das vezes. Salvo nas situações de trauma, por exemplo, elas têm uma causa desconhecida. Óbvio, trauma é trauma, né? Eu tô com dor no meu joelho porque eu torci o joelho. Uai, faz um exame e vamos ver, provavelmente você lesionou alguma estrutura interna do joelho. Aí é trauma, é diferente. Aqui nesse vídeo não é o caso. A criança estava bem, ela estava saudável, ela estava crescendo normal e do nada ela começa a ter uma sintomatologia dolorosa. Esse do nada não é do nada. Existe uma causa que você desconhece e que a maioria dos profissionais de saúde desconhece, ok? Então vamos agora contar para vocês uma das principais causas que eu pego e explicar rapidamente já o porquê ela é a causa para que você entenda. Dor no joelho, ou dor no quadril, ou dor na lombar, de um modo geral, quando não é relacionada a um fator de trauma, ela geralmente está associada a algum fator neurológico, ou neurofacial, ou faciogênico, neurofaciogênico. Existem nomes diferentes. Mas o que isso quer dizer, Murilo? Que envolvem tecidos do sistema nervoso central. É muito comum uma criança ter problemas, por exemplo, de rinite, de sinusite, de amidalite, de otite, faringite, inflamação de mucosa respiratória, com 1, 2, 3 anos de idade. Isso cria uma fibrose, uma aderência na mucosa respiratória em alguns pontos específicos do crânio. Vamos colocar assim de uma forma mais abrangente. Quando existe um problema no crânio, isso vai repercutir sobre um tecido chamado saco dural, ou dura mater, ou camada meninge mais externa, que é a dura mater. E essa dura mater, ela protege todo o sistema nervoso central, desde o crânio, toda a massa cerebral, coluna cervical, torácica, lombar, até o sacro e cóccix, lá no finalzinho da coluna. Quando a criança tem algum problema no crânio, que pode ser por um trauma, uma plagiocefalia ou questões como eu citei agora, ela tensiona como se fosse a minha blusa, ela tensiona essa dura mater e isso vai causar disfunções, não doenças, disfunções no controle neural de um músculo. Então vamos imaginar o músculo da coxa, ele é um músculo, vamos imaginar que isso aqui fosse o músculo da minha coxa, só para vocês entenderem que aqui fosse meu joelho. Esse músculo está recebendo uma informação do sistema nervoso autônomo e do sistema locomotor, certo? Somático, lá do córtex somático. Essa informação, chegando pela uma inervação, ela passa por um tubo neural, por um envoltório, que é esse tubo que eu citei no início do vídeo, certo?
Se esse tubo tem um problema, essa informação neural vai estar prejudicada, alterando a informação que o músculo recebe e diminuindo ou aumentando o tônus. O tônus é o estado de contração basal do músculo. Basal quer dizer, ele está aqui parado. Você manda uma informação, meu córtex manda informação, ó, levante o punho, abaixe o punho. Então o tônus está igual, não mudou nada. O que mudou aqui foi a alavanca de movimento, foi o movimento articular. Então o músculo aumentou a contração, diminuiu a contração, né? Então aqui o extensor aumentou, depois ele tem que relaxar para que o flexor funcione, por exemplo. Ou ele relaxe para que o punho caia de acordo com a gravidade. Porém o tônus continua o mesmo, a voltagem continua a mesma. Uma criança com problemas nessa região, ela tem essa voltagem alterada, esse tônus alterado. Uma vez tratado o crânio de forma correta, ou a coluna, ou as relações neurofaciais, o tônus restabelece quase que instantaneamente. E aí aquele movimento que ele estava se queixando, por exemplo, no caso do jovem que eu atendi, movimentos do quadril e do joelho, passam a ser movimentos sem alteração mecânica e neurológica, que projeta uma dor articular, um sofrimento articular. Por isso que eu tratei somente o crânio da criança, nem a cervical dele, só o crânio, pedi para ele levantar. Criança eu digo porque ele tem 13 anos, né? Considerado criança até os 14, mas ele é uma criança grande. Tratei, eu pedi para ele levantar, não mexi no quadril nem na coluna, o pai dele viu o que aconteceu e ele falou, Murilo, e agora? Não, vamos testar o movimento. Ele testou o movimento sem sintoma nenhum, nem no joelho, nem no quadril. Tudo que eu fiz na sequência foi seguir a cadeia lesional, mas ele já não tinha mais o sintoma. Conseguiram entender? É de uma complexidade tamanha entender como que um problema neurológico lá nas amígdalas, lá nas estruturas da mucosa respiratória, vai gerar dor no joelho e no quadril do seu filho. Mas vai. Tem um vídeo no meu canal do YouTube sobre amidalite. É uma aula de 1h18. Eu explico mais a fundo o que eu estou falando para vocês aqui. Dá uma digitada no YouTube, Dr. Murilo José Tambosi e amidalite. Dá uma lida lá. Puro conhecimento de anatomia, fisiologia, biomecânica, neurologia e as relações que o corpo faz. Seu corpo faz relações maiores do que aquelas que a gente consegue entender. Então pare de tentar classificar tudo com seu conhecimento. Eu tenho um conhecimento e consigo aplicar isso. Mas quando eu avalio o meu paciente, é o corpo dele que me aponta o que é. Esse é o grande diferencial do consultório. Eu escuto o corpo do paciente, eu escuto o que aquele organismo quer me dizer e contribuo para a cura dele, para aquilo que ele quer. Não é o que o Murilo quer, não é o que o paciente quer, é o que o corpo do cliente pede e precisa. A gente só faz isso, a coisa já anda, tá bom? Então, para você poder curar problemas como esses aqui, o segredo é mudar o ambiente. É tirar da criança, por exemplo, alimentos que inflamam ela para que ela tenha rinite, sinusite e amidalite. É deixar um ambiente como, por exemplo, o quarto, a sala de estar, a casa, a escola, agradável para ele. Quando eu digo agradável, é não ter um ambiente úmido demais, nem sujo demais, né? Mas também não precisa ser extremamente estéril, né? Mas principalmente, gente, o ambiente interno, não só o ambiente externo, né? Óbvio, se eu tenho um sistema imune muito bom e trabalho num ambiente com mofo, é um problema, é um puta de um problema. Agora, se eu trabalho num ambiente limpo, mas meu sistema imune é ruim, eu vou ter sintomatologia do mesmo jeito, tá? Então, cuidar do sistema imune da criança, da alimentação. O sistema imune, basicamente, é intestino delgado e grosso, mais delgado do que o grosso. Então, tirar o leite, tirar o trigo, tirar o glúten, comer mais salada, comer mais fruta, comer gordura boa, praticar exercício físico, se hidratar com uma boa água de boa qualidade, com pH bom. São soluções simples, mais simples vocês imaginam. Mas vamos imaginar que você tem um filho nesse momento com dor nos dois joelhos e ele tem um histórico de garganta e não sabes o que fazer para ajudar a desinflamar. Dica prática, anota. Você vai fazer um chá de 2 semanas de unha de gato com própolis, gengibre e mel. Fica gostosinho daí, né? O mel é para ficar gostosinho. Mas o gengibre, o mel e o própolis e a unha de gato vão trabalhar o sistema imune dele e também combater alguns focos bacterianos ou virais. Não é tudo que resolve. Ah, e pode colocar também, agora uma ressalvazinha a mais, pode colocar junto uma pitadinha de coentro, tá? Uma boa quantidadezinha de coentro moído. Faz um chá, mais ou menos aí 700 ml de chá vai dar para ficar bem diluído e toma ao longo do dia, pelo menos 2 semanas. Se essa criança tiver algum problema de inflamação de mucosa respiratória e tirar os alimentos que eu falei que são nocivos e fazer esse chá, o sistema imune dela vai dar uma arrancada enorme, geralmente curando essas inflamações crônicas. Se elas estiverem projetando dor em qualquer lugar do corpo do garoto ou da menina, vai parar de ter sintomatologia. Se você não sabe como resolver isso, a única forma que eu te vejo é pegar o seu filho e marcar uma consulta online. Online eu consigo saber o que o seu filho tem como causa, como origem, mecanismos, formas de tratar mais assertivas, prescrever nutracêuticos mais pontuais que não somente um chazinho.
Eu não quero que você saia daqui achando que tudo agora é a mucosa respiratória para dor suposta de crescimento. Não, dor do crescimento não existe. Geralmente é uma alteração no controle neural ou neurofacial daquele grupamento muscular, daquela região, daquela estrutura do modelo biomecânico. Tem tratamento, é mais simples do que vocês imaginam. Bons colegas da terapia manual conseguem ver isso, conseguem sacar isso e tem condutas para isso. Que podem ser manuais, como foi o caso do jovem que eu tratei, como podem ser nutricionais, como eu acabei de citar para vocês uma dica de chá e de alimentação. Não sabe como resolver? Agenda uma consulta online. Aproveita, não esquece de curtir aqui o vídeo que eu estou te ajudando de bom grado para você acertar o problema do seu filho. Não repita mais essa história de dor do crescimento. Isso é uma falácia, você não precisa fazer isso, tá bom? Ok? Não tem como crescer com dor. Seu filho tem que crescer normal, saudável e feliz se ele estiver bem amparado. Você precisa ter sempre um ambiente muito bom. E pense em tudo no ambiente. Do ar que ele respira, da água que ele consome, das pessoas que ele vive, da comida que coloca para dentro, do nível de exercício que ele faz, a exposição de ambientes, a falta da exposição do ambiente solar e entre outros fatores. É curando o teu interior, curando o exterior, que você consegue normalizar boa parte das doenças, das patologias das doenças, certo? E também das pequenas disfunções, como eu citei agora, da mucosa respiratória, garganta, ouvido e amígdala, que vão projetar muitas das dores dos seus filhos. É incansável o número de crianças que eu já atendi com a mesma queixa, joelho, quadril, ombro, coluna, e eu basicamente tratar o mesmo problema sempre a nível da mucosa respiratória e o resultado ser o mesmo. Tratamento rápido, geralmente 2 sessões, consulta em uma sessão, e ele sair sem sintomatologias. Mas, se ele não mudar os hábitos, se ele não mudar o ambiente interno, ele vai voltar a ter problemas, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês. Aqui embaixo desse vídeo tem vários links para vocês poderem ter informações adicionais sobre produtos, cursos, mentorias, e-books e tudo mais. Mas a verdade verdadeira é que se seu filho tem algum problema, você precisa de ajuda, marque uma consulta online. Faça primeiro online, você vai ter o diagnóstico, depois a gente vê o que pode fazer pelo seu filho, tá bom? Um grande abraço, até o vídeo da próxima semana.